Bem, boa noite a todos. Nós vamos hoje falar sobre a importância da esteroscopia na saúde da mulher. Esse é o encontro da Clínica Santa Helena. Eu sou ginecologista, esteroscopista e diretora-presidente da Clínica Santa Helena, me apresentando para aqueles que não me conhecem. E hoje a nossa convidada será a doutora Daniela Prado, que muitos de vocês já conhecem. Mas antes de eu dar a palavra para a palestra da Daniela, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a história da videoesteroscopia no estado de Sergipe. Bem, quando eu fui contabilizar o tempo, eu fiquei impressionada. São 28 anos quando tudo começou. Em 1992, por ocasião de um congresso de ginecologia e obstetrícia aqui em Aracaju, no Parque dos Coqueiros, eu adentrei numa sala que o professor Kleber Moraes, do Rio Grande do Norte, falava de um exame sob visão direta que você conseguia detectar precocemente alterações na cavidade uterina. Aquilo assim foi como se fosse um amor à primeira vista. Quando eu olhei o exame, eu disse, nossa, que mundo fantástico esse. E aí entrei, mergulhei nesse mundo da endoscopia ginecológica, e nessa época alguns médicos já se destacavam em alguns estados, como o Dr. Walter Passe, em Belo Horizonte, o Dr. Kleber Moraes, naturalmente, em Natal, e em São Paulo, o Dr. Luiz Cavalcante Neto e Dr. Francisco Viscomi, que já faleceu. E em Salvador, a doutora Simone Borges Machado, que hoje está aqui participando desse encontro da clínica, com o maior prazer de vê-la aqui. Então, meu primeiro estágio foi no Hospital São Rafael. Simone abriu as portas do hospital para mim, e eu fiquei indo e voltando. Era uma loucura, né? Mas, assim, eu queria entrar nesse mundo da esteroscopia, e lá eu tive assim um aprendizado fantástico com a Simone. Ela, além de ser uma esteroscopista já com alguma vivência no método, porque ela começou em 1986, né? Ela me apresentou também a outros colegas, inclusive o doutor Marcelo Esteves, que é de Feira de Santana, e o doutor Marcelo, conversando comigo, falou que seria difícil fazer um estágio no Brasil, não sei o quê, mas que ele tinha feito em Lisboa, na maternidade Alfredo Costa, e que poderia me fazer uma carta de apresentação para que eu tentasse fazer também o curso lá, que ele achava que valia a pena. E assim ele fez, e eu fui para Lisboa, fiquei lá com o professor Catarino, que na época era o diretor. Lá fui para um congresso em Roma, encontrei com a Simone. Lá tivemos contato com o professor Labastida e com a professora Alice Úbeda. Daí eu já saí de Lisboa, já fui para Barcelona, fiquei no Instituto de Seus com eles, que foi uma época maravilhosa. Vocês conhecem muito bem o professor Bastida, quem faz esteroscopia, porque estudamos por ele, né? E retorno para o Brasil. Quando retornei ao Brasil, fiquei dividida entre a Clínica Santa Helena, que é onde a gente adquiriu o aparelho, e o Hospital Universitário, onde eu consegui com o Dr. Osman Calisto, na época era o diretor do hospital, que ele comprasse, né, a ótica de esteroscopia para a gente começar o serviço lá. Eu trabalhava lá. E aí o doutor Osman comprou, e aí eu comecei então a esteroscopia no hospital universitário. Mas nessa época era tudo muito primário, os instrumentos eram, sabe, eram muito rudimentares ainda, a ótica tinha 8 milímetros de espessura, então era muito difícil, né, fazer um exame sem anestesia. Todos os exames eram com sedação, por causa do tamanho da ótica, não tínhamos ainda câmera acoplada à ótica com visão no monitor de televisão, era no olhômetro. Então, assim, foi um pouco difícil essa época, e hoje, quando eu olho a evolução da esteroscopia, com microóticas, né, como a Dani vai mostrar, né, que cada vez são menores, e já com bainhas, né, essas óticas já com bainhas, duplas bainhas, que a gente já pode fazer o see e treat, que ela vai explicar o que é, vê e trata ao mesmo tempo, com o estereoscópio cirúrgico de Betoque, como também atualmente do Rubini, que ela vai falar também, e fico assim feliz de ver a evolução rápida da esteroscopia, cada vez mais rápida.
E também satisfeita fico, me sinto assim privilegiada de ter desbravado a estereoscopia no nosso meio e de ter formado alguns profissionais, pelo menos no início dessa formação desses colegas, com cursos que nós realizamos na Clínica Santa Helena, como também quando era presidente da Sociedade de Ginecologia daqui. Então, agradeço muito a Simone, que a presença dela e também tudo que ela fez por mim. Ela está aqui hoje, então isso para mim está sendo assim de uma emoção incrível, né? E eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Daniela e apresentá-la. Muitos de vocês conhecem. A Daniela é obstetra, ginecologista, e ela também faz a parte da endoscopia ginecológica, como também a uroginecologia, e é docente da Universidade Federal de Sergipe, faz parte do corpo clínico, com muito prazer, da Santa Helena. Então, a palavra está com você, Dani. Boa noite a todos. Então, inicialmente, queria agradecer bastante o convite. É um prazer falar sobre esse assunto que a gente adora. Eu compartilho da mesma paixão pela esteroscopia. Eu costumo brincar com os residentes no HU, quando eles vão operar, que eu digo que é igual pegar um pirulito da boca de uma criança, porque eu queria eu estar ali fazendo, e eu deixar eles fazerem, me dá um certo sofrimento. Mas a gente tem que, né, ensinar e compartilhar o conhecimento. Eu fico muito feliz quando vejo que alguns já têm aquele jeitinho e já saem fazendo muito bem, como a que está, inclusive, passando comigo atualmente. Ela tem feito bem direitinho. Então, eu acredito que, assim, muitos aqui já sabem bastante sobre o assunto, mas alguns talvez não. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai ser dar uma passadinha, né, sobre o papel da esteroscopia na saúde da mulher, falando um pouco das indicações como exame e também como procedimento cirúrgico. E finalizando mostrando um pouquinho, assim, de dados aqui do nosso estado. Então, só um minuto. Não sei por que resolveu não passar. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, né, a aula propriamente, eu gostaria de pedir a quem está aqui assistindo que, se vocês puderem, por favor, baixar no celular, um app, tem esse aplicativo que é chamado Pull Everywhere, e é bem fácil, é só botar lá obter, e aí na hora que vão ter duas perguntinhas sobre o assunto de esteroscopia, na hora vocês responderem as perguntas por lá. Então, é só botar iniciar, sou o participante, o usuário, que é esse aqui, e na hora das perguntas vocês vão poder responder, tá joia? Então, iniciando, né, a gente tem que apresentar, para os que não conhecem, o instrumento que é o esteroscópio, que a doutora Aline muito bem falou, né, que ele desvenda, que ele avalia, né, os achados da cavidade uterina. Então, é um instrumento que permite que a gente avalie o útero no seu interior, possibilitando, assim, o diagnóstico de patologias, bem como o tratamento de algumas afecções intracavitárias. Inicialmente, voltando aqui, a esteroscopia diagnóstica era feita da seguinte maneira. Então, a ótica, né, ela adentrava a cavidade uterina, se via dessa maneira onde se encontrava a lesão, e a seguir se fazia uma biópsia com cureta de Nova, que a gente chama de biópsia orientada. Porque o esteroscópio via onde estava a lesão e a cureta ia lá naquela localização. Essa cureta, ela deve ser utilizada acoplada, uma seringa de 20, então a gente raspa e aspira e fazia essa biópsia orientada. Foi então que Betoc, ele adicionou ao esteroscópio essa entrada que permite que sejam introduzidas pinças, tesouras e até o tweezer, que contém energia bipolar, e dessa maneira começou a ser possibilitado o diagnóstico, a biópsia dirigida das lesões. Então, a gente pode ir com a pinça e fazer a biópsia diretamente da lesão. Bem como realizar cirurgias ambulatoriais quando as lesões são pequenas. Então, se tem pólipos muito pequenos, principalmente pediculados, então, podemos ir com a tesourinha, corta o pedículo, vai com a pinça e retira o pólipo todo. Claro que se a paciente tem um canal muito estenosado e a lesão é grande, às vezes fica difícil essa lesão sair. Então, tem que fazer esse balanço entre
o quão breve é o canal cervical e o tamanho da lesão para que se possa fazer alguns procedimentos ambulatoriais. Mais recentemente, surgiu o mini ressectoscópio de Gubini. Então, Gubini fez um instrumental que é semelhante ao que a gente tradicionalmente usa para fazer esteroscopia cirúrgica, com dimensões muito pequenas, possibilitando, então, atualmente a cirurgia, né, inclusive das pacientes em ambulatório, sem necessidade de anestesia. Então, também lesões pequenas, menores que 2 centímetros, em posição não fúndica, porque aí já seria um pouco mais complicado. É possível fazer esse exame ambulatorialmente sem necessidade de anestesia. E, tradicionalmente, né, temos o ressectoscópio, que é o que é utilizado para cirurgias convencionais. Então, pólipos maiores, miomas. Então, assim, há colegas que fazem miomectomia ambulatorial, né? Mas como o mioma ele invade a parede uterina, eu imagino que o limiar de dor das nossas pacientes aqui não toleraria muito bem, não. Então, normalmente a gente faz esteroscopia diagnóstica no HU, muitas sem sedação, algumas toleram bem e muitos já reclamam muito de dor com o exame, né? Então, imagine retirar um mioma. Então, eu pus uma interrogação na miomectomia como sendo obrigatoriamente com ressectoscópio, porque tem alguns colegas que fazem ambulatorialmente. Então, mas se ele for maior que 2 centímetros, também é feito em centro cirúrgico de uma forma convencional. Também se forem múltiplas lesões e ablação do endométrio, que a gente vai comentar mais adiante, que é a ressecção de todo o endométrio, ela idealmente deve ser feita no centro cirúrgico com esse dispositivo que é o ressectoscópio. Então, além da ótica, ele tem um dispositivo chamado elemento de trabalho, que nele fica acoplada uma alça ou eletrodos tipo bola para cauterização e 2 camisas, uma para entrada de líquido, a outra para saída de líquido. Como esse aparelho tem, em média, 9 milímetros de diâmetro, nós precisamos dilatar o colo uterino, por isso a necessidade de fazer com anestesia em centro cirúrgico por conta do calibre do aparelho. Como o Gubini atualmente ele é bem menorzinho, então já é possível fazer ambulatorialmente. Quais seriam as indicações do exame, inicialmente, da esteroscopia diagnóstica? Então, pacientes com sangramento uterino anormal seriam uma das indicações mais frequentes. Também mulheres com endométrio espessado na pós-menopausa. Então, classicamente se considera que o endométrio acima de 5. Em mulheres pós-menopausa deve ser investigado, né, para que a gente avalie se há ou não hiperplasia com atipia ou câncer de endométrio. Em pacientes inférteis, principalmente aquelas que vão ser submetidas a procedimentos de reprodução assistida, que são procedimentos caros. Então, tem clínicas que fazem sempre esteroscopia antes de uma fertilização in vitro, por exemplo. Mas essa indicação não é consensual. Segmento de doença trofoblástica gestacional, também não é uma coisa que é feita de rotina, mas, por exemplo, se uma mulher teve uma mola hidatiforme, por exemplo, e no segmento ela começa a ter sangramento uterino anormal, intermitente, então se indica a esteroscopia para avaliar a persistência da doença. Indicação e controle de cirurgias intrauterinas. Então, se o ultrassom sugere um pólipo ou sugere um mioma submucoso, normalmente a gente não já parte direto para uma cirurgia. A gente primeiro faz a esteroscopia diagnóstica. Por quê? Porque em cerca de 20% dos casos, o ultrassom sobrediagnostica. Então, de cada 100, né, digamos assim, ultrassons que falam que tem um pólipo, 20 não tem nada, a cavidade é normal. Então, por isso que normalmente a gente faz esteroscopia diagnóstica antes de indicar de fato a cirurgia. É indicado também para localização de corpos estranhos, então se a mulher usa um DIU e o fio adentrou a cavidade, ele não é mais visível pelo especular, a gente tem que fazer a esteroscopia para identificar e com aquela própria pinça do Betol que a gente retira esse DIU em um mesmo momento, tá? Então, alguns achados intracavitários frequentes, né, que nós temos na esteroscopia diagnóstica são uma cavidade uterina normal, como temos aqui na primeira imagem, os pólipos, que são achados muito frequentes na esteroscopia, sinéquias, que é quando uma parede
anterior do útero, ela fica colabada com a posterior. Isso acontece em pacientes que têm curetagens recorrentes, por exemplo, em miomas submucosos, adenomiose e também aqui a verificação do Dilmirena. Então, a adenomiose, só para já introduzir aqui, né, a esteroscopia não é o exame padrão ouro para diagnóstico dessa afecção. O padrão ouro seria a ressonância, mas se a gente faz uma esteroscopia e identifica botões enegrecidos, eventualmente orifícios de divertículos, a gente pode sugerir, né, que essa paciente provavelmente tem uma adenomiose. Um achado interessante, e aí eu quis colocar aqui nessa apresentação, porque a gente até publicou esse caso clínico na RBG ano passado, que pode ser diagnosticado por esteroscopia, né, é a tuberculose endometrial. Então, esse caso clínico foi interessante. Uma senhora foi internada na clínica médica do Hospital Universitário com quadro de perda de peso e ascite. Fizeram todos os exames de investigação e foi identificado um endométrio espessado de 10 milímetros, se não me engano, e solicitaram, então, esteroscopia com a forte suspeita de que era um câncer de endométrio. Quando a gente adentrou a cavidade, tinha esse aspecto algodonoso, era como se fosse uma cavidade suja, mas não tinha neovascularização. Eu confesso que eu nunca tinha visto esse achado antes, e que foi a biópsia que trouxe à luz o diagnóstico de tuberculose endometrial. Essa paciente foi, então, encaminhada para a equipe de infectologia, eles trataram e ela segue ótima. A gente fez até a esteroscopia de controle para publicação e a cavidade totalmente normal. E interessante que esse ano apareceu um segundo caso. Aí, nessa vez, quando eu olhei a imagem, a gente já botou como suspeita no anátomo patológico, que a gente vai mostrar, né, como é a imagem da neoplasia, ela é bem diferente disso. Mas era uma cavidade cheia, é um endométrio sujo, bem algodonoso mesmo. Outro achado interessante, que a gente já identificou por esteroscopia, que eu falo, parecem estrelinhas do mar, né? São esses cristais de oxalato de cálcio, depois eu Sabone. É sua opinião sobre a conduta. Então, assim, como eles eram móveis, eles não eram fixos, então aqui eles estão no lugar, aqui eles estão separados. A gente conversou com a paciente que, como ela não tinha clínica, não tinha sangramento nem nada, que ela não necessitaria fazer a cirurgia para retirada. Até porque eles eram grandinhos e endurecidos, né? Então, são esses cristais aí. E os achados que a gente, obviamente, não deseja encontrar, né? Mas que são um dos principais papéis da esteroscopia, né? São os achados de hiperplasia, com provável atipia nesses dois primeiros casos. Então, a gente vê aqui essas imagens, essas formações digitiformes neovascularizadas, então é muito neovascularizada, diferente daquela imagem da tuberculose, e a terceira imagem já seria uma neoplasia de endométrio mesmo, formações sólidas hipervascularizadas. Já a cirurgia, então o que a gente consegue resolver por via esteroscópica, né? Então, a principal indicação, sem dúvida, são os pólipos endometriais. A gente vai mostrar mais adiante um videozinho e comentar sobre quem, né, deve ser submetida à polipectomia. Seguida por miomectomia. Então, quando a paciente tem miomas do tipo submucoso, que ficam dentro da cavidade uterina, dos tipos 0, que é totalmente intracavitário, 1, que tem sua maior parte intracavitária, ou 2, que é, na verdade, um intramural, mas com componentezinho submucoso. Desde que esse 2 diste mais do que 5 milímetros da serosa, também dá para a gente fazer via esteroscópica. A secção de septos uterinos. É interessante lembrar que, às vezes, quando o ultrassom sugere um septo, solicitam esteroscopia para a gente confirmar. Então, o exame confirmatório de que é um septo ou útero bicorno não seria esteroscopia, e sim ressonância ou ultrassom 3D atualmente. Por quê? Porque, como tem nessas imagens, o septo, no septo, o fundo uterino, ele é totalmente convexo, normal. E no útero bicorno tem a reentrância. Então, quem consegue ver o fundo do útero seria a ressonância ou ultrassom 3D.
E aí, de posse desses exames, confirmando que é septo, aí sim a gente faz a septoplastia esteroscópica. Também lise de sinéquias, retirada de DIU, como a gente comentou, aí nem precisa do ressectoscópio, retira com a pinça de Betoque. E, por fim, ablação de endométrio, que é um procedimento que resseca quase toda a camada endometrial e um pequeno 4 a 5 milímetros de um miométrio. Com isso, 60% das pacientes ficam sangrando pouco e 20% entram em amenorreia. Então, a gente tem quando bem indicada, né, porque o paciente não pode ter útero muito grande, não deve haver suspeita de adenomiose. Então, é aquela paciente palme com N, que eu brinco, N é não sei a causa, só sei que sangra, ou o paciente com alguma patologia endometrial, então ela tem um pólipo muito pequeno e ela sangra muito. Provavelmente não é por conta do pólipo. Então, a gente aproveita o momento da polipectomia e faz a ablação. Sempre em paciente com prole constituída, porque ainda quem quer engravidar não deve ser submetido a esse procedimento. Sobre a pergunta, né, que nos é feita com frequência, todo pólipo tem que ser completamente retirado? Muitas vezes, assim, a paciente faz uma esteroscopia, na biópsia vem um fragmento do pólipo, e vem que esse pólipo, no fragmento que foi biopsiado, não tem atipia. E aí, precisa retirar o resto do pólipo? Então, assim, essa ainda não é uma pergunta que tem um consenso real na literatura. A gente fez uma revisão para fazer o protocolo de condutas do HU, e nessa revisão o que a gente viu, né, na maioria dos serviços é que em mulheres pós-menopausa é recomendado polipectomia esteroscópica sempre, a não ser que ela não tenha condições clínicas para realizar o procedimento, e atualmente o procedimento pode ser feito de forma ambulatorial, sem anestesia, então essas pacientes poderiam também ser submetidas à polipectomia dessa maneira. Em pacientes na pré-menopausa, se ela tem sintoma, a gente tem que operar. Se ela ainda quer engravidar, é melhor retirar, porque o pólipo pode funcionar como um corpo estranho, aumentando a chance de abortamento. E se ela tem infertilidade, também tem que retirar. Então, quem é que a gente pode deixar acompanhando um pólipo? São pacientes no menacme, sem sintomatologia e com prole constituída. Ah, mas todas as pacientes no menacme com prole constituída com pólipo, assintomáticas, a gente acompanha? Não. Se o pólipo é maior que 1,5, se eles forem múltiplos, se ele tiver prolapsado no canal, a gente retira. E também se ela tem fatores de risco para câncer de endométrio, tais como obesidade, uso de tamoxifeno, história familiar de câncer de endométrio. Então, a gente vê que é um pequeno número de mulheres. Então, paciente no menacme com pólipo pequeno, fator de risco, a gente pode acompanhar. E por quê? Porque esses pólipos podem ser do tipo funcional. Às vezes acontece da paciente fazer uma esteroscopia e aí fila, né, do serviço público demora, quando ela chega lá para a gente operar, cadê o pólipo? O pólipo sumiu. Então, o paciente no menacme pode ter pólipos do tipo funcional, principalmente se eles forem pequenos, o que não acontece em paciente pós-menopausa. Por isso que a literatura recomenda que se a paciente tiver condições clínicas, é melhor retirar logo. E por quê? Qual o risco do pólipo? Então, o pólipo, ele só se associa à malignidade em 0,5 a 4,8 no máximo, por cento dos casos. A maioria dos estudos gira em torno de 3,5%, 4% de detecção de neoplasia no pólipo. Mas acontece. E é um procedimento minimamente invasivo. Então, é o que a gente costuma dizer. Se a gente não retirar o pólipo, o paciente vai ter que ser acompanhado periodicamente, eventualmente com novas esteroscopias diagnósticas. Então, é melhor retirar logo o pólipo todo, mandar ele para o anátomo patológico, que já fica todo mundo mais tranquilo com esse segmento, né? As contraindicações da realização, tanto do exame como da cirurgia, seriam vigência de cervicite ou DIP, né, para a gente não espalhar esse processo para a cavidade peritoneal, a existência de perfuração uterina recente, gestação, claro que ninguém vai colocar uma ótica de esteroscopia durante a gestação, sangramento uterino intenso, porque fica muito difícil a gente visualizar a cavidade uterina com sangramento, e estenose. Tem maneiras da gente tentar fazer lise de canal estenosado, mas não é que é uma contraindicação, é que é uma dificuldade técnica. Então, se o canal é muito, muito, muito estenosado, pode acontecer de não ser possível a realização do exame.
E quando que a gente deve... existe um momento ideal, eu posso fazer esteroscopia em qualquer fase do ciclo, em qualquer momento, requer um preparo. Então, assim, tem profissionais que fazem em qualquer momento. Eu confesso que eu sou um pouquinho sistemática e eu só faço assim. Se a paciente não usa anticoncepcional, eu prefiro fazer logo após a menstruação. Por quê? Porque se a gente faz na fase secretora, primeiro, tem risco de gravidez, então teria que ter um beta-HCG, né, na véspera, e o endométrio pode estar muito espessado, dificultando a visualização de pequenas lesões. Então, a gente acaba que prescreve anticoncepcional, porque aí não tem o risco de gravidez, o endométrio vai estar fino, a gente pode fazer em qualquer fase e ela não vai estar menstruada. Já para a mulher pós-menopausa, normalmente a gente prescreve um preparo com estriol ou promestrine de 7 a 14 dias antes da realização do exame. Tecnicamente, como é que é feito esse exame? Então, assim, pode ser feito com ou sem introdução do espéculo. Então, a gente pode começar já com a ótica direto na vagina, aí pela vaginoscopia se identifica o orifício externo do colo e se adentra a cavidade, seguindo, né, que a gente fala a bolha, tanto ou do soro ou do CO2, a gente vai vendo o trajeto. Ou se coloca espéculo, antisepsia, identifica o orifício externo do colo e aí se adentra também com a ótica. Chegando na cavidade, se observa o endométrio com suas características, distribuição glandular, os 2 ossos tubários, se são aparentemente pévios ou não. Se pressiona um pouquinho a parede posterior para a gente ver a espessura do endométrio e na saída do aparelho é que a gente vê o canal. Então, dessa maneira, no final, né, a gente vai falar se tem ou não alguma alteração intracavitária e quais são as características do endométrio. Aqui foi o exame que a gente fez hoje à tarde, a residente, e aí tinha um pólipo bem grande. No início ela estava ali tentando localizar o ósseo esquerdo, depois que a gente parou a filmagem, esse ósseo apareceu. Vocês vão ver que é um pólipo que tem uma inserção fúndica, ele vai do fundo até quase o istmo, e no istmo ela tem um segundo pólipo. Era uma senhora pós-menopausa, que teve sangramento, que estava com endometrial de 11, toda preocupada, mas graças a Deus é um pólipo, né? É o melhor achado que a gente poderia ter. E aqui no finalzinho tem um outro pólipo no istmo, ela tem 2, um maior e esse segundo. Então, assim que é realizado o exame, a gente olha a cavidade uterina. Já a cirurgia de lesões maiores, quando é feita com ressectoscópio, entra essa alcinha. Nessa alça tem uma corrente elétrica e aí se resseca a lesão pelo seu pedículo, né? Ou no caso do mioma, ele pode ser fatiado ou tem outras técnicas, né? Tem colegas que tentam fazer a enucleação do mioma antes de ressecá-lo. Então, aí é só mostrando que a alça ela vai ressecando até que a cavidade fica completamente normal. A lesão é retirada da cavidade uterina com essa mesma alça e é enviada para o estudo anatomopatológico. Vou passar. Aqui a gente não vai mostrar a entrada da alça, só mostrando o antes e o depois de uma miomectomia, e era um mioma grande, tipo 1. Notem que ficou só um pouquinho, né, escavada a parede anterior do útero. E aqui o septo. Para a septoplastia, a gente precisa dessa alça em L. Todo paciente nulípara ou sem prole constituída com esse achado, deve ser feita a septoplastia, porque isso reduz a chance de abortamento, trabalho de parto prematuro. Então, deve ser indicada a septoplastia. E aí agora, está perto da gente já terminar, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Então, quem não conseguiu baixar o pulo, pode escrever no chat, e aí depois, quem puder ler, que eu não consigo ler o chat, me conta o que responderam. Qual vocês acham que seria a indicação mais frequente de esteroscopia diagnóstica? Então, um eco endometrial espessado na pós-menopausa, um eco endometrial espessado em paciente no menacme, uma imagem sugestiva de pólipo ao ultrassom,
uma imagem sugestiva de mioma submucoso a ultrassom, ou sangramento pós-menopausa? E aí, quem conseguir pode responder. Está ganhando aqui por hora. Imagem sugestiva de pólipo a ultrassom. Tem algumas respostas no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. CC. Isso, então a maioria acredita que é a imagem sugestiva de pólipo ao ultrassom. Então, muito bem. É exatamente isso. Então, eu quis mostrar para vocês aqui, né, esse... Foi um trabalho de conclusão de curso de um estudante que avaliou 580 esteroscopias que a gente fez e viu quais foram as indicações principais. Em princípio, e as principais foram achado de pólipo no ultrassom e a segunda foi endométrio espessado na pós-menopausa. Então, essas foram as duas principais indicações de esteroscopia diagnóstica. E aí, é isso que eu queria passar para vocês. Quando o ultrassom refere que tem pólipo, a gente realmente confirmou a existência do pólipo em 72,6% dos casos, mas não em todos. Os outros casos tinham cavidade uterina normal. Por isso que é interessante a gente fazer o exame antes de indicar a cirurgia, né? E das pacientes que tinham eco espessado no ultrassom na pós-menopausa, também cerca de 80% realmente tinham alteração intracavitária. E aí vem a minha outra, só mais essa perguntinha para vocês. Qual achado estereoscópico vocês acham que seria mais frequente em mulheres com ultrassom com eco espessado? Então, o ultrassom foi feito, deu que era um eco espessado. Ela foi para a esteroscopia. Então, o que tem mais chance de aparecer na esteroscopia diagnóstica? Está dividido. Agora eu vou ficar curiosa para saber quem botou nenhuma das anteriores. Depois me fale o que seria nenhuma das anteriores. Novamente aqui. Sei. Então, assim, vamos ver qual foi, né, o achado mais frequente. Então, 60,1%, né, dos achados em pacientes que tinham eco espessado na pós-menopausa eram também pólipos. Então, assim, o ultrassonografista, ele pode verificar uma imagem hiperecogênica sugestiva de pólipo e colocar isso no laudo, ou se o pólipo for como aquele que a gente acabou de mostrar para vocês, do fundo ao istmo, o ultrassonografista não consegue, às vezes, identificar que é um pólipo, então ele só coloca que o endométrio está espessado. E, felizmente, né, a maior parte desses endométrios espessados é por pólipo mesmo, seguido por hiperplasia e câncer de endométrio, tá? Por isso que a gente sempre tem que investigar. Mas notem aqui também que dessas pacientes com endométrio espessado, 19,4% não tinham nada. Tinha uma cavidade uterina normal na esteroscopia. Então, assim, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que esse é um exame belo, que nos ajuda a desvendar os mistérios da cavidade uterina, né? E que vamos ficar aqui agora à disposição para as perguntas, dúvidas que vocês possam vir a ter.